situação aqui, claro, tá complicada, tá complexa, e o turista já sente o impacto. A Argentina ainda é um país interessante para viajar, ainda é um país considerado barato, seja Buenos Aires ou sejam outras províncias, como tem muito brasileiro que vai para Bariloche, por exemplo, nas férias de inverno por causa da neve. Muitos também vão até Porto Iguaçu, ali na fronteira, por causa das cataratas. Então, em relação ao Brasil, algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, Buenos Aires, especificamente, já está chegando bem perto dos preços aí. Eu estive em São Paulo esse mês de janeiro, passei uma semana aí, e já senti que Buenos Aires está bem pertinho dos preços que eu encontrei em restaurantes, principalmente, e supermercados. Mas, apesar disso, a cidade ainda é bastante atrativa para o turista brasileiro. Pelas minhas contas, assim, bem superficialmente, Buenos Aires ainda está 15% pelo menos mais barata em relação a São Paulo, por exemplo, Fabiola. Não, eu acho que é até perigoso, né, Josi? A gente está falando aqui sobre o turista brasileiro que ele vai lá para poder faturar de uma tragédia argentina. Vamos ser bem sinceros nisso, né? Mas enfim, mas de certa maneira também acaba ajudando o país. A gente fala disso, mas o turismo é algo importantíssimo para qualquer país e é muito bom. Mas a situação dos argentinos é muito triste, né? Então, é claro que esse que é grande foco. Ontem a gente até teve uma reportagem aqui falando de famílias que realmente estão deixando de fazer uma refeição porque não tem condição. Uma mãe falando que prefere dar comida para o filho e ela fica sem comer para que o filho coma. Situações, inclusive, que o Brasil vive em algumas situações, né? E já viveu mais ainda. Mas eu queria saber, Amanda, hoje você também traz uma reportagem muito importante aqui falando sobre as escolhas dos argentinos nas compras mesmo, que é preciso fazer escolhas e que muita coisa acabou saindo do cardápio por não ter recursos. Queria que você contasse então para a gente também como é que está a situação do argentino que está tendo que cortar a lista de supermercado. Essa situação se agravou bastante desde das últimas mudanças econômicas, né, propostas pelo Milei, a desvalorização abrupta do peso argentino em mais de 50% em relação ao câmbio oficial. E tudo isso, assim, foram mudanças muito grandes em pouco tempo. Então, a velocidade do impacto foi gigantesco. Antes, obviamente, o argentino, há muitos anos, convive com a inflação, com essa mudança de preços, um mês está depois tá mais caro, mas não era tão rápida essa mudança. Pelo menos aí tinha uma contenção de uns 2, 3 meses, aí os preços subiam. E agora a gente circulou pela cidade de Buenos Aires, os supermercados principalmente, as mudanças de preços estão sendo diárias. Assim, até trouxe na reportagem, né, que eu conversei com uma funcionária de uma rede de supermercados grandes, internacional, que ela dizia que ela estava cansada de todos os dias ter que mudar o preço, né, dos produtos e que as pessoas ficam bravas e descontam nela e ela tenta manter a paciência aí para compreender e ter empatia também pelas pessoas, porque ela entende que é um momento complexo. Então, o aumento foi muito abrupto e não está tendo essa contenção que antes existia, né? Porque eu conversei com alguns comerciantes, o aumento de preços às vezes girava em torno de 7%. Agora já passou de 60% esse aumento. Então, fazendo com que as pessoas, por exemplo, se ela ia ao mercado antes comprar o essencial, o básico, o mais importante, ela se dava, né, o luxo de comprar uma geleia, um iogurte, um queijo, aquele a mais, porque ela tinha condições de adquirir. E que agora não, agora as pessoas estão entrando nos supermercados, nas quitandas, nos açougues e comprando o básico, deixando de comprar, por exemplo, uma carne de primeira, que o argentino está bastante acostumado, isso é cultural, né? O assado, o bife de chouriço, para carnes de segunda. E migrando muitas vezes também para uma alimentação mais vegetariana, digamos assim, porque a proteína animal tá muito cara, a carne, o frango e o peixe, então nem se fala, Fabiola.
Amanda, isso daí vai virar uma manchete. Se você trouxer dados sobre isso, argentino vira vegetariano por causa da crise. Já imaginou um negócio desse? Mas as pessoas deixando de comer carne por causa disso. Ô Josias, eu vou passar para você até, se você até quiser fazer também perguntas para Amanda, mas eu queria uma análise sua, porque quando o Milei assumiu, a situação da Argentina já estava gravíssima, né? Tanto é que ele foi eleito justamente com isso, né? Uma situação econômica gravíssima. Há muito tempo a Argentina vem numa queda, numa situação grave econômica. E ele, quando assumiu, disse: vai piorar. Assim que eu assumir, vai piorar. Até que as medidas que ele promete, né, fazer comecem a dar resultado. Vamos lá, como é que você analisa a situação da Argentina agora, Josias, e essa situação que a Amanda coloca dos argentinos, tendo que mudar a sua lista de supermercado, tendo que eliminar alguns alimentos e até mesmo eliminar refeições, né? Vai piorar até quando? Você tem alguma expectativa positiva para que isso comece a melhorar e melhorar quando? O próprio Milei disse que demoraria muito, né, para melhorar, né? E eu me lembro quando a gente fez a cobertura aqui da vitória do Milei, na posse dele, havia bolsonaristas dizendo que se mudariam para a Argentina, né? Porque agora que a Argentina estava com uma realidade melhor que a brasileira e tal, era bom, né, que esses bolsonaristas fossem para lá. Deveríamos estimular que fossem, né? Está piorando, vai piorar e piora mais para quem é mais pobre, né, Fabiola? Aqui no caso da Argentina é muita gente, né? Mais de 40% da população lá está vivendo abaixo da linha da pobreza. O mais surpreendente é o comportamento do Javier Milei diante deste cenário. Ele agora participou do Fórum Econômico Mundial lá em Davos e fez discurso ontem lá. Muito constrangedor o discurso do Milei. Ele falou para uma plateia diminuta, tiveram que botar uns tapumes no auditório para diminuir o constrangimento, porque a plateia era realmente diminuta, e ouviram-se alguns aplausos, mas os aplausos vinham ali das primeiras fileiras do auditório, onde estavam justamente concentrados o séquito que acompanhou o Milei nessa viagem a Davos. E ele fez um discurso meio desconexo. Qual é o sentido de um chefe de Estado comparecer a esse encontro de Davos? É o de propagandear o seu país de modo a atrair investidores. Você tem lá chefes de Estado e a nata do capitalismo mundial. E o Milei ficou fazendo um discurso em que ele disse que o Ocidente está em perigo, porque os valores foram cooptados por uma visão de mundo que leva inexoravelmente ao socialismo. E aí voltou a desancar a casta política da Argentina, que tenta manter os seus privilégios. Uma coisa, as pessoas que acompanharam o discurso ficaram, bom, esse cara está falando para os investidores, para atrair investimentos para o seu país, ou ele está falando para o seu público interno, para os seus devotos na Argentina? Foi um negócio meio sem sentido, meio desconexo, né? Falou contra o feminismo radical, disse que falou contra a tragédia do aborto, um negócio que não fez nexo. Muito bizarro tudo o comportamento do Milei em Davos. Então você tem um país quebrado, isso não é obra do Milei, isso é obra de 70 anos de inépcia na gestão do Estado argentino, mas o Milei foi eleito no pressuposto de que resolveria isso. Logo que assumiu, ele falou: não há plata, não tem dinheiro. Então, antes de melhorar, vai piorar muito. Estabeleceu um prazo longo e ele precisaria agora estar concentrado na resolução desses problemas. E não será fácil. E no caso da Argentina, Fabíola, o que complica a operação é que o argentino, diferentemente do brasileiro, é um povo que não costuma ter paciência. É um povo que vai às ruas. Ir à rua na Argentina é parte do hábito nacional. Então, muito provavelmente, até os que votaram no Milei, com esta impressão de que a coisa melhoraria rapidamente, até esses que votaram no Milei, daqui a pouco estão batendo panela nas ruas. Então, o que se pergunta é quanto tempo vai durar, quanto tempo o argentino, majoritariamente, vai conceder esse salvo-conduto do Milei para continuar dizendo bobagens, como ele disse lá
em Davos. Muito provavelmente a paciência, o pavio do argentino vai se encurtando. Mas